Olá pessoal, beleza? Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Estou ainda meio rouco, mas graças a Deus estou bem melhor e espero já na próxima semana estarei já no trabalho. Beleza? Como eu disse, eu vou gravar aqui essa aula, que é uma segunda parte do sistema nervoso simpático, fármacos adrenérgicos. Vocês já assistiram uma aula, que foi aquela geral, né? E agora nós vamos gravar a segunda parte, que vocês vão entender algumas coisas bem bacanas lá, beleza? Mas a gente vai ficar, espero que a gente consiga terminar a aula bem, né? Ok? Então a gente vai falar mais da relação estrutura-atividade de fármacos que agem no sistema nervoso autônomo adrenérgicos. O, o sistema nervoso autônomo adrenérgico, ele age no sistema simpático, tá? Sistema neurológico ou sistema nervoso autônomo simpático. O adrenérgico é simpático e o colinérgico, esqueci a palavra, o colinérgico é parasimpático, beleza? Primeira coisa que vamos só recordar. O sistema nervoso simpático, a função dele é o quê? É uma função mais de fuga, né? De luta. No caso de estresse, emergência, né? Ele aumenta a frequência cardíaca, a pressão, dilata as pupilas, os brônquios, dilata os brônquios. Ele inibe a digestão e a produção de saliva. Estimula a liberação de glicose pelo fígado, ok? E o neurotransmissor usado no sistema simpático, principalmente, é a noradrenalina, certo? A noradrenalina é o neurotransmissor principal. Agora, o sistema parasimpático, aí já é o quê? Olha, você vai já ter vontade de descansar, de ficar quietinho, ok? Ele ativa em situações de repouso. Então, ele diminui a frequência cardíaca, ele estimula a digestão, salivação, contrai pupilas e brônquios, estimula funções urinárias, funções sexuais. E o neurotransmissor principal do parasimpático, que é o fármaco colinérgico, aí é a acetilcolina. Acetilcolina. Isso foi falado em sala de aula. Só estou fazendo uma relação entre as duas. Os fármacos adrenérgicos, eles são o quê? São substâncias que vai afetar diretamente o sistema o quê? Adrenérgico, alfa e beta. E esses fármacos, ele pode atuar de duas maneiras, né? Que é o alfa e o beta. Esses sistemas adrenérgicos, agonista, tem agonista e o antagonista. O agonista são aqueles o quê? Principalmente são os adrenalina e noradrenalina, que é quase a mesma coisa, estimulam receptores adrenérgicos. Então, ele promove o quê? Efeitos, que é aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição, dilatação de veias aéreas e outros, né? Ok? E o sistema antagonista adrenérgico, eles são os que bloqueiam o sistema adrenérgico, os receptores adrenérgicos. Eles bloqueiam, olha, esse aqui, eles vão imitar a adrenalina, que estimula o sistema adrenérgico, e os antagonistas adrenérgicos, eles bloqueiam os receptores adrenérgicos. Então, ele vai reduzir pressão arterial, ele vai diminuir frequência cardíaca, tá vendo? Isso tudo no sistema o quê? No sistema simpático, ok? Os fármacos adrenérgicos, conceituando, são agentes que exercem efeitos farmacológicos na porção simpática. Isso aqui é uma definição de Foyer, 1995, certo? E o uso dele é para quê? Vasopressores, broncodilatadores, descongestionantes nasais,
midriáticos, descongestionante oftálmicos, anorexígenos, antiarrítmicos, estimulante do SNC, vasodilatadores periféricos. Isso tudo que você já deve ter visto em farmacologia. A química farmacêutica entra um pouquinho em farmacologia, né? Acaba que a gente tem que falar algumas coisas para vocês entenderem para que serve. Outro conceito, são fármacos que inibem seletivamente determinadas respostas do estímulo simpático. Então, segundo Corokovas, que é aquele livro que eu passei para vocês, o conceito que ele dá, que são fármacos que inibem seletivamente determinadas respostas lá no sistema simpático, certo? Então, eles estimulam, eles vão estimular ou bloquear respostas nesse sistema simpático. O uso de tratamento de hipertensão, doença vascular, isso aí eu já falei, né? Isso é só para a gente gravar para que serve o sistema adrenérgico. A forma geral, pessoal, do sistema adrenérgico, de um fármaco adrenérgico, é essa aqui, ó, que tem um aromático, geralmente tem OH ligado aqui, ó, na posição meta-para. Depois a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é um esqueleto de um fármaco adrenérgico. Então, ele tem esse etil aqui, ó, 2 carbonos, tá? Não necessariamente tem esse OH, mas tem esses 2 carbonos ligado a uma amina. Aí essa amina aqui vem ligado com um grupo alquilo aqui, ó. Não necessariamente tem ele, tá, pessoal? Isso aqui é um esqueleto hipotético de quem? De um adrenérgico. Então, ele tem um grupo amina, aqui o grupo amina, esse aqui é o grupo amina. E ele tem um grupo fenólico, que é fenol, tem o OH, tá vendo? Então, aqui tem o OH aqui, ó. Posição orto, meta e para. Como elemento-chave. Então, aqui, isso aqui é uma estrutura que você deve entender que ele é um adrenérgico, tá? Não é tipo acetilcolina, tá vendo? Isso aqui é uma estrutura da noradrenalina ou efedrina, norefedrina, certo? Aqui, ó, adrenalina, tá vendo? Tem aqui o 2 carbonos ligado na amina e tem aqui o catecol. Isso aqui é chamado de catecol, pessoal. Ó, isso aqui, ó, o aromático com 2 OH, chamado de catecol. Então, a adrenalina e a noradrenalina ela é muito parecida. Qual que é a diferença da adrenalina com a noradrenalina? Ou a efedrina com a norefedrina? É esse metil aqui, pessoal. Ó, tá vendo esse metil ligado aqui? Então, esse metil ligado aqui é que dá o nome de adrenalina. Aqui já não tem, tá vendo? Aqui tem NH2, aqui tem NH, no lugar de um dos hidrogênios está ligado aqui o metil. Ó. Beleza? Aqui novamente, ó, norepinefrina, epinefrina. Aí eu falei efedrina, né? Epinefrina. Tá? Epinefrina, norepinefrina. Alguns nomes, pessoal, a gente acaba confundindo, né? Alguns nomes são muito parecidos. Então, esse epinefrina aqui, ó, qual que é a diferença do epinefrina, que é a adrenalina, com a norepinefrina, que é a noradrenalina? Mesma coisa, tá? Então, é esse grupo metil aqui, ó, como eu já falei antes aqui, ó, aqui, tá vendo? Metil, adrenalina. E aqui não tem, então é noradrenalina. Agora vem norepinefrina, que é igual a o quê? Adrenalina, tá vendo? Ó? Mesma coisa, ok? O que são agentes bloqueadores, né? Então, os bloqueadores são o quê? São chamados de adrenolíticos ou simpatolíticos. Ele inibe seletivamente, olha, seletivamente. Então, cada vez que a gente pode modificar um fármaco, ele vai ter certas respostas. Então, ele emite seletivamente resposta do estímulo simpático ou bloqueia os efeitos. Então, eles vão inibir seletivamente ou vai bloquear os efeitos, ok? Então, aqui, o uso clínico. Onde é que usa? Ele é usado no sistema beta e alfa. Beta 1, 2, 3 e alfa 1, 2. Então, olha,
O agonista beta 2, o fármaco agonista, o fármaco adrenérgico agonista, ele vai agir aonde? Nos receptores beta 2. É para tratamento de asma, relaxamento muscular dos brônquios. Os antagonistas dos receptores alfa-1, os adrenérgicos do alfa-1, ele é usado no tratamento de hipertensão e relaxamento da musculatura dos vasos sanguíneos, que é a dilatação. Então, olha aqui, ó, vai diminuir a pressão, tá vendo? Vai dilatar, então diminui. Os antagonistas dos receptores beta-1, olha, antagonista, aqui os agonistas, tá vendo? Os antagonistas do beta-1, ele é usado também para hipertensão, tratamento de hipertensão, diminuir a força de contração e batimentos cardíacos. Então, se você olhar os antagonistas do alfa-1, antagonistas do alfa-1, tá? De hipertensão, os antagonistas do beta-1 também, porque os agonistas do beta-1 já não tratam hipertensão, tá? Os agonistas do beta-1 já é o contrário, ok? Então, aqui eu trouxe só aqui um esquema para você entender que é o sistema nervoso autônomo simpático. Aqui eu trouxe um esquema do parasimpático e do simpático, para você ver a diferença. No sistema parasimpático, o caminho percorrido pelo fármaco, ou pela substância que vai causar um ajuste na hipertensão, por exemplo, ajuste nos vasos sanguíneos, ajuste na musculatura. Então, o parasimpático tem a fibra pré-ganglionar maior e a fibra pós-ganglionar menor. Então, aqui, ó, aqui quando tem esse desenho aqui, ó, é um receptor nicotínico. Então, é um receptor nicotínico e esse aqui é um receptor muscarínico. Tudo isso aqui é da o quê? Da acetilcolina. Agora, o sistema nervoso simpático, a fibra pré-ganglionar, que é o caminho, ele é menor. E chega aonde? E chega no receptor nicotínico. Daí para lá, esse caminho aqui é maior, ó, fibra pós-ganglionar, é que eles vão chegar onde? Nos receptores adrenérgicos. Aqui, ó. Ok? Então, no sistema simpático, eu tenho dois caminhos, como no sistema parasimpático. Só que são invertidos, o tamanho, tá vendo? Da fibra. É o caminho, beleza? Aqui de novo, aqui o esquema, ó, o sistema, o adrenérgico, ele sai da medula, depois você vai ver que tem um caminho diferente, pega a fibra pré-ganglionar e chega no receptor nicotínico, que é a acetilcolina. Daqui para cá, para chegar no receptor adrenérgico, onde vai agir, né? Onde vai agir nos músculos, nas glândulas. Então, ele vai passar por um pós-ganglionar. E chega aqui nesse local aqui, ó, em que vai haver aqui uma sinapse aqui, ó, tá vendo? Uma sinapse. Esse receptor que está aqui, o adrenérgico, ele vai, que é alfa e beta, tá, pessoal? Então, ele sai daqui da medula e vem parar aqui. Só que, na verdade, ele sai da medula, vai para a medula suprarrenal, que é onde é um depósito de adrenalina e noradrenalina. Aí daqui para cá, ó, ele vê que até chegar aqui, ele passa então pela fibra pós-ganglionar. Aqui é mais um assunto mais farmacológico, né, pessoal? As etapas que eu coloquei aqui, ó, primeira etapa, está na medula espinhal, T1 e L2, do T1 até o L2. É a origem das fibras simpáticas, pré-ganglionares. Depois eles chegam aonde? No neurônio pré-ganglionar, daqui do neurônio pré-ganglionar, ele libera o quê? Quando eles chegam aqui, ó, ele libera aqui a acetilcolina, que atua em receptores nicotínicos no gânglio simpático. Depois disso, depois do gânglio simpático, que é o local que ele chegou, ele vai ser o local da sinapse, entre o pré e o pós. Então, aqui é o local onde ele chega, no local entre pré e pós-ganglionar. Aí depois, quando ele chega, passa do pós-ganglionar, é que ele vai liberar, então, aquela molécula. No caso do fármaco, né? O fármaco que tem a característica da noradrenalina.
Daqui para cá, então, eles vão aqui agir nos órgãos efetores. Os órgãos que estão precisando de quê? De noradrenalina ou norepinefrina, certo? Depois do receptor adrenérgico, aí que vem o responsável pelos efeitos fisiológicos, que eu já falei, tá? São os órgãos efetores, beleza? Aqui eu coloquei aqui só uma repetição. Medula, neurônio pré-ganglionar, gânglio simpático, depois neurônio pós-ganglionar, onde que eles vão chegar onde? No sistema. Beleza? Bem, a transmissão adrenérgica, ela é entendida como: quem é o transmissor químico? Norepinefrina, né? Norepinefrina, que é o de maior importância. Os de menor importância é a dopamina e a adrenalina. Então, a norepinefrina ou noradrenalina são receptores químicos, transmissores químicos mais importantes dessa transmissão adrenérgica. Ok? Esse transmissor químico noradrenalina, ele tem um grupo chamado o quê? Catecolaminas, que é esse núcleo aqui embaixo, ó. Tá vendo esse núcleo aqui, ó? Núcleo catecólico, que é o benzeno ligado com 2OH, é o grupo fenólico, tá? Então, essa transmissão adrenérgica, ela ocorre a partir de quem? Qual é o transmissor? Norepinefrina, em maior quantidade. E menor importância, bem, dopamina ou adrenalina, menor importância. Ou ou epinefrina, tá? Então, há uma diferença dos dois, assim. Só metil, né, pessoal? Adrenalina ou epinefrina, ela não é liberada diretamente nas terminações nervosas simpáticas periféricas. Da onde que ela sai? Ela sai lá da medula adrenal. É onde que ela está o quê? Ela está estocada lá. Então, o sistema vai estocando, então, essa epinefrina e vai deixando aonde? Na medula adrenal, onde ela é liberada para a circulação. Ok? Quando se trata da adrenalina, né? Quando se trata da noradrenalina, ela vai sofrer uma pequena modificação. Aqui, ó, olha só. A L-tirosina, que é isso aqui, L-tirosina. Isso parece o quê? Parece uma adrenalina, mas não é. Parece uma norepinefrina, mas não é. Por quê? Ela sofre uma hidroxilase, lá na tirosina, ela sofre uma hidroxilase. O que é hidroxilase? Esses conceitos é importante vocês saberem, tá? A hidroxilase é que aqui na L-tirosina, ela vai sofrer o quê? Uma substituição aqui do H, que está aqui nesse carbono, ó, e vai entrar o quê? O OH. Tá vendo que essa aqui, a diferença é só a hidroxila que entrou aqui, por isso que é chamada de hidroxilase. Aqui, nesse caso, essa molécula, ela é o L-dopa. Ela é uma L-dopamina. Ela é uma antes da dopamina. Depois que ela sofre uma descarboxilase, o que é isso? Isso aqui, pessoal, ó, tem a amina, o grupo amínico, o grupo que ainda não é catecol. Aqui tem um ácido carboxílico. Aqui, quando ela sofre, então, a descarboxilase, esse carboxilo aqui, ó, ele vai sair daqui pelo metabolismo, pelas reações. Então, ela sofre o quê? Um aminoácido aromático, isso aqui é um aminoácido, ó. Ele sofre uma descarboxilase. E vira o quê? A dopamina. Tá vendo aqui a dopamina? A dopamina, pessoal, ela parece muito com a norepinefrina. Parece, mas não é. Porque a dopamina, ela vai sofrer o quê? Uma hidroxilase, uma beta-iloxilase. O que é uma beta, pessoal? Falei na sala. Beta é o seguinte: nesses dois carbonos aqui, ó, o carbono mais próximo do grupo funcional, esse grupo aqui, ó, é chamado de alfa. O segundo carbono mais próximo do grupo aqui, ó, é beta. Na sala eu falei que o segundo carbono era o alfa, isso quando for ácido carboxílico. Por exemplo, aqui, ó, quando aqui é ácido, esse aqui é esse carbono, aqui tem um carbono, tá vendo? Ó? Tem um carbono. O segundo carbono é o alfa, o terceiro é o beta. No caso aqui, como é amina, no caso da amina, não tem carboxila, não tem carbono aqui. Então, o primeiro carbono aqui, ó, próximo da amina, é o alfa, e o segundo carbono é o beta. Então, eu tenho aqui, o que vai acontecer aqui com a dopamina?
ela sofre uma beta-hidroxilase, que significa que no carbono beta, que é o carbono 2, entrou uma hidroxila aqui, tá vendo? Então, olha só, a L-tirosina sofre uma hidroxilase e vira L-dopa. A L-dopa sofre uma descarboxilase e vira uma dopamina. A dopamina sofre uma beta-hidroxilase e vira o quê? Uma norepinefrina, que é a noradrenalina, certo? Aí essa norepinefrina, pessoal, ela pode reagir e transformar-se numa epinefrina. Olha só, o que acontece com a norepinefrina ou noradrenalina, que ela vira uma adrenalina, ou uma epinefrina. Então, aqui é chamado de metiltransferase. O que é isso? No carbono da amina, no N, vai entrar um metil. Vai entrar um metil. Olha aqui, tá vendo? Aqui tinha NH2, agora tem um NH ligado com o CH3. Então, o que aconteceu com a norepinefrina? Ué, ela sofreu uma metilação no N. Tá vendo? Ó, N-metiltransferase. Então, o nitrogênio da norepinefrina sofreu uma metilação. De vez em quando aqui aparece ME, tá, pessoal? Mesma coisa. Beleza? Entenderam? Agora, algumas coisas que você tem que saber. O que é mal, o que é conte. O mal é uma monoaminooxidase, que é uma reação química. E o conte é um catecol O-metiltransferase. O que é esse mal? O que vai acontecer com o mal? O mal ele vai acelerar uma reação de desaminação. E vai acontecer o quê? Vai sair a amina do fármaco, ou da adrenalina, ou da noradrenalina. Vai saber uma desaminação. Então, da onde? Na amina. E o conte, ele vai sofrer o quê? Ele vai acelerar um processo de metilação do aromático, lá na catecolamina. Então, mal é uma monooxidase. Ele vai oxidar quem? Ele vai oxidar o adrenérgico, o fármaco, né? Vai oxidar aonde? O que é oxidar? Entrar oxigênio. Aonde? Lá no nitrogênio. Então ele vai desaminação, ele vai desaminar a molécula. Vou mostrar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tem mal, conte, mal. O que é o mal? É uma oxidação. Quer ver o que vai acontecer? Ó, aqui está uma epinefrina ou adrenalina, que ela vai sofrer o quê? Uma oxidação aqui, ó. Ó, tá vendo que agora não tem mais amina? Tem aqui, ó. É um aldeído. Ele é um aldeído aqui, ó. Aí depois, esse aldeído sofre uma nova oxidação e vira ácido carboxílico. Na verdade, a oxidação ela acontece em duas etapas. Oxida aqui, oxida aqui. Então, essa molécula sofreu dupla oxidação. A noradrenalina, o norepinefrina, tá, pessoal? Então, aí vai virar o quê? Um ácido carboxílico. Tá vendo aqui, ó? Ácido carboxílico. Só que aí ó, acontece uma reação do Conte, que é o quê? Que é uma metilação da onde? Do aromático. Aonde que ele vai metilar? Aqui, ó. No oxigênio aqui, ó, na hidroxila. Na posição meta. Aqui, ó, pessoal. É bom você entender isso, ó. Aqui, ó, posição de início de contagem, que está ligado nesse grupo aqui, ó. Início de contagem, que é o 1, que é o 2, que é o 3, que é o 4. Sentido anti-horário e sentido horário. 1, 2, 3, 4. E você está vendo aqui que a noradrenalina é até aqui, a posição 1, 2, 3. Está vendo? 3 e 4. Isso aqui é meta, isso aqui é o para. Então, olha, posição meta, para. E agora, quem metilou? Metilou a posição meta. A para não. Metilou aqui, ó. Que virou outra substância química, chamado ácido vanil-mandélico. Tá? Aí, olha só aqui embaixo. A reação aqui foi mal, né? Aqui é conte, ó. O conte metila aqui
Aí ele sofre o que? O mal, esse mal o que? Oxida. Tá vendo? Chega no mesmo lugar. Então, pode acontecer o mal e o conte, e pode acontecer aqui, no caso, o conte, né? Que metilou, e o mal duas vezes, que vai virar o quê? O ácido vanil mandélico. Entenderam? Depois vocês voltam aí e vê de novo, tá? Aqui, ó, mostra a recepção de quem? De uma molécula noradrenalina ou adrenalina. A epinefrina ou norepinefrina. Eu estou tossindo ainda, gente. Então, aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó? Vocês estão vendo que essa molécula está sendo atraída aqui, aqui e aqui. São receptores, tá, gente? Ó, tá vendo? Receptores adrenérgicos. Aqui faz uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio, aqui outra. Aqui, ó, já não é ponte, porque aqui é só uma força de Van der Waals. Aqui uma ponte. Isso aqui, esse X geralmente é oxigênio, tá, pessoal? Então, ó, aqui uma ponte. E aqui, ó, esse NCH3, ele foi metilado. Metilado e foi protonado. Aqui, ó, o N está com 4 ligações, tá vendo? E o N só faz 3. Nesse caso aqui, esse H que entrou aqui, ele veio do meio ácido, ele o quê? Protonou o fármaco. Aí, quando ele protonou aqui, que virou um amino quaternário, aí esse amino quaternário é atraído aqui pelo esse CO2 negativo, que é um carbonato aqui do receptor. Então, ele sofreu uma ligação forte aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Essa ligação é um pouco mais fraca. Tá? Essa é a recepção, então, do fármaco. Aqui mostra de novo a seletividade. Quando a adrenalina, tem ela nessa forma e nessa forma. Tá vendo que é a mesma coisa, tá vendo, gente? Só que aqui, ó, é a estrutura R e a estrutura S. A gente chama R de quê? Esse R aqui, ó, eu recordei com vocês, é uma isomeria ótica chamada rectus. Significa o quê? Que os ligantes do carbono quiral, que é esse aqui, ó, carbono quiral, eles estão na ordem de decreção, de número atômico decrescente, ordem horária. Se você, então, isolar o carbono aqui, ó, e olhar os ligantes dele, que são ligados nesse carbono, os 3 ligantes. O H você isola como o menor, depois você olha esses 3 que estão ligados aqui, que é esse grupão todo aqui, o O e esse grupinho aqui, ó. Você vai ver que está no sentido horário. E esse aqui é a mesma molécula, só que no sentido anti-horário, tá? De número atômico decrescente. Então, nesse sentido horário, ocorre o quê? Uma ligação aqui, ó, uma interação aqui, outra aqui, que é uma ligação de hidrogênio, outra aqui que é ligação de hidrogênio e outra aqui que é ligação de hidrogênio. São ligações fortes, isso aqui, ó, hidrogênio, 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 e aqui é uma ligação, é uma interação iônica. Agora, se você olhar no sistema S, acontece o quê? Só 3 interações. Não acontece interação aqui, ó. Aqui, ó, não acontece. Porque aqui não tem receptor. Aqui tem um receptor, tá vendo o B aqui, ó? É um receptor. Esse B está fazendo interação aqui, mas aqui não está mais. Por quê? Porque está virado. Então, essa molécula aqui só faz menos interações. Ok? Ele mostra aqui embaixo também, ó. Tá? Então, 3 interações entre o ligante e o receptor, tem maior interação, maior potência, essa molécula. Aqui, menos interações, menores potências. O fármaco mais potente é esse. Beleza? Continuando aqui, tem uma paradinha. Receptores adrenérgicos. Quantos tipos de receptores nós temos, então? Como já falei, né? Existem 5 tipos: alfa 1, alfa 2, beta 1 e até o beta 3. O alfa 1, está todos os dados dele: a vasoconstrição, relaxamento da musculatura lisa, gastrointestinal, secreção salivar, glicogenólise hepática. Aí o alfa 2, inibição da liberação dos neurotransmissores, inclusive liberação de noradrenalina e da acetilcolina, dos nervos autônomos, agregação plaquetária, contração da musculatura lisa vascular.
Aí vem toda a explicação aqui, beta 1, beta 2, beta 3, tá vendo? Aumento da frequência cardíaca, relaxamento da musculatura gastrointestinal. Aí beta 2, broncodilatação, vasodilatação, relaxamento da musculatura lisa visceral, glicogenólise hepática, tremor muscular. E o beta 3, que é lipólise, quebra de gordura, certo? Então aqui está todas as funções de cada um receptores de beta genérico e alfa, ok? Aqui tem uma tabelinha falando sobre cada um, tá vendo? Sobre alguns agonistas, alguns antagonistas. Aqui tem, são os fármacos, né? Tá vendo? Tá tudo aqui, ó, bonitinho, para você fazer uma análise. Quando tem aqui alfa, alfa 2, beta 1, beta 2 são os mais importantes, certo? Aqui tem agonista e tem alguns agonistas parciais. Quando tem PA, né? Quando tem PA é parcial, ok? Então aqui nem na tabelinha nem trouxe esse PA, tá? Porque são poucos. Agora vamos lá para falar um pouquinho de seletividade de alfa e beta. Esse composto aqui, ó, gente, agora estou na parte química, tá? Esse composto aqui e esse, qual que é a diferença dos dois? É só o metil, tá vendo? Só esse metil aqui, ó. A noradrenalina, a norepinefrina, ele tem essa fórmula e ele é mais seletivo para quem? Para alfa. Maior para alfa do que beta. Quando tem o metil, ele é mais seletivo para quem? Os dois, tá vendo? Alfa igual a beta. Então, essa molécula, ela é mais seletiva para alfa e beta, e essa molécula é menos seletiva para beta, mais para alfa. Quando você coloca esse metil aqui, ó, que a gente chama de alquila, pode ser um metil? Pode. Aqui ó, é um grupo que é ligado aqui, ó, nessa posição do N. Lembra metil, N-metil, tá vendo? Aqui, ó, ligado no N. Quando esse metil vem para cá, ó, nessa posição aqui, ó, ele já não é mais no amino. Ele agora está no carbono lateral aqui, ó. Então, esse N-alquene tem importância na seletividade beta. Certo? Mais beta do que alfa, tá, pessoal? Agora vem aqui, ó, substituinte N-alquilo. Aumenta a atividade beta, como eu já falei, né? No caso aqui, ó, isoprenalina, agonista beta. Isso aqui é isoprenalina. Tá? Ativa beta 2 nas vias aéreas, também ativa beta 1 no coração. No caso aqui é tratamento de asma. Então, nesse fármaco aqui, ó, o que aconteceu com ele para ele ser diferente da noradrenalina? Aquela noradrenalina é que eu tenho metil, tá? E aqui, ó, eu tenho o que? Um propil, que é chamado de isopropil, tá vendo? Isso aqui é um isopropil, ó. Tá vendo? Então, ele ativa mais beta 2, tá? No coração, ele ativa beta 1, tá? Aqui vem aqui a região dos ativadores, das interações, quando é um e quando é outro, ó. Nesse caso aqui, ó, aqui está o fármaco, aqui estão os receptores, tá vendo? Os receptores. Aqui tem um grupo ligado aqui chamado T-butil. Lembra do T-butil? Esse aqui, ó, T-butil. E aqui está ONHHH. Esse aqui é um amônio quaternário. Um amônio quaternário. Ele só faz ligação aqui, iônica, ó. Mas aqui vocês estão vendo que esse grupo aqui, ó, é um grupo que hidrofóbico, que ele é apolar demais. Então, acaba que não tem nenhuma interação aqui, ó, nessa região. Certo? Então, ele é volumoso. Então, ele é chamado de que, ligante hidrofóbico. Agora, aqui nesse caso aqui, ó, não tem ele. Então, aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, nessa região, se tivesse aqui uma parte mais iônica, e ele ia interagir bem, né? Ele interagiu muito bem aqui, ó, mas nesse caso não interagiu, porque tem esse grupo aqui que é muito hidrofóbico, aqui não tem, certo? Esse aqui é o beta-adrenoreceptor, alfa-adrenoreceptor. Alfa é menos polar e o beta mais polar, mais apolar. Menos apolar, mais apolar. Novamente aqui, ó, esse metil agora apareceu aonde? No carbono alfa. Então, ele aumenta a seletividade do alfa, dos alfa 1 e alfa 2. No caso aqui, não falou o que é,
não é? Não está falando o que é, pode ser considerar alfa 1 e alfa 2. E aqui esse grupo agora, tá vendo aqui esse grupão aqui, ó? Olha esse grupão. Então, ele aumenta a seletividade beta. Mesmo tendo C, aqui não tem CH3, tá vendo? Tem o CH3 aqui, mas aí você considera que tudo isso aqui é o quê? É mais apolar. Uma interação extra aqui, ó, tá? Aumenta a seletividade beta. No caso aqui, quando tem uma interação aqui, ó, seletividade beta 2. Então, a interação desse OH com o receptor. A efedrina ativa receptores alfa e beta, broncodilatador. O que é a efedrina? Então, olha, se você olhar aqui, ó, eu tenho metil aqui, nos dois, tá vendo? Nesse caso, eu tenho aqui um R e um S. Aqui tem dois carbonos quirais aqui, tá vendo? Então, a efedrina ativa receptores alfa e beta. Tanto faz, um ou outro, tá? E essa molécula aqui, ó. Análogos da adrenalina, se você olhar aqui, é um análogo, né, parecido, mas não é, né? Então, ó, esse aqui é mais ativante e esse aqui é menos ativante. Por quê? Devido a esse grupo aqui, ó. Eu tenho esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui está aqui também. Só que esse composto, ele não tem, ele tem um OH que faz ligação de hidrogênio, nesse caso aqui não tem, tá vendo? Ele sofreu um CONT. O que é CONT? É, é um ativador de uma metilação no aromático, que é o CONT, tá? Ele está aqui, o metil ligou aqui, ó, o metil ligou aqui no lugar desse H. Então, ele torna um metabólico menos ativo, é mais inativo. Seletividade para beta 2. Ele tem rápida duração. Ele metaboliza rápido. Ele tem uma duração pequena. É um tempo pequeno, uma duração. A velocidade de reação é rápida, devido a que esse conte aqui que reage, formando que um metilóxido. O metóxido aqui é um éter, viu, gente? Um éter. E aí o composto fica menos ativo, pela metabolização conte. Certo? Agora vem os dados aqui, ó. E você tem que entender. Aumento dos substituintes em NH2, que é um amino, aumenta a atividade em beta e diminuição em alfa. Então, se você pegar aqui, ó, vamos lá. Se você pegar aqui o N, esse N aqui, ó. Então, se você substituir o H do N no nitrogênio, ele vai aumentar a atividade em beta e vai diminuir a atividade em alfa. Peguei uma aguinha. Agora, quando se substitui no carbono alfa, daquela parte que eu chamo de etil, né? Etilamina, com metila ou etila, diminui a atividade nos dois receptores, em alfa e beta. Certo? Quando você pega o H em meta e para, quando você pega o H em meta e para, aumenta a atividade em beta. O que é meta e para? É aqui, ó, meta e para. Pode acontecer do OH estar aqui? Pode. Mas aí é a posição orta-para. Então, na posição meta-para, ele aumenta a atividade em beta. Tá? A ausência de OH em meta diminui a potência. Então, o fármaco fica mais fraco. Então, se você tirar aqui, ó, o OH daqui, ele fica mais fraco. Certo? Substituição em alfa bloqueia a oxidação do mal. Então, quando você substitui alguma coisa aqui, ó, nesse carbono aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear a oxidação do mal. O mal, o que é mal? Transforma isso aqui, ó, desamina, tira a amina e coloca um oxigênio aqui, aí vira um éster, um aldeído, depois vira um ácido, tá? Então, que são os dados importantes para você fizer muita coisa para gravar também, né? Mas dá para gravar. Aqui, ó, R1. Quando vai aumentando o tamanho de R1, em relação
a metilação da epinefrina. Então, aqui, ó, esse R1 está metilado. Se aumentar o tamanho disso aqui, ele vai ativar beta e vai desativar alfa. Então, olha, esse grupo aqui é um grupo debutivo, ó. Colocar ele aqui. Você vai aumentando ele. Ativa beta, desativa alfa. Ok? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Agonistas beta são não seletivos. Efeitos de estimulação do beta 1 cardíaca indesejáveis. Então, tá aqui aumentando. Aqui você diminuiu, tá vendo que aqui aumentou? Que tem um T-metil aqui, um isopropil. E vai ativar beta 1, beta 1, ok? Agora, vamos modificar a posição meta-hidroxila. Quando você chega aqui, ó, no meta-hidroxila, e consegue mudar esse grupo ligante aqui, ó, cada vez que você muda para um grupo maior, tá vendo que grupo grande, ó, o sulfonamida e o hidroximetileno, que é o hidroximetileno. Aqui virou o quê? Antes da hidroxila estava ligado aqui, aí tem um CH2. Então virou aqui um álcool, tá vendo? Ele era fenol, virou um álcool. Então essa substituição aqui, ó, ele vai desativar as reações que acontecem lá no coração. Então, lá no coração, batimentos cardíacos, por exemplo, ele desativa. Ok? Então, vai acontecer o quê? Que aqui, ó, pode acontecer de ter 2 vezes menos ativo no coração, menos atividade. E substituindo quem? O OH por um grupo mais, diz assim, mais apolar, certo? E tem outro, ó, substituindo aqui, impede o metabolismo do Conte. Aqui, ó, esse caso, essa molécula, salmefamol, ele vai ter uma vida média de 6 horas, e aí quando esse salmefamol é substituído, ele vai ter uma vida de 12 horas, tá vendo? Então, por quê? Porque você aumentou o caráter apolar dele. Olha o tamanho que fica isso aqui, gente. Olha o tamanho. Caráter apolar. Esse aqui é menor que esse, lógico, né? Então, esse caráter lipofílico aqui, ó, o fármaco tem maior duração no metabolismo e dura mais tempo, né? Então, isso é bom para o fármaco. Então, cada vez que você vai mudando o fármaco, ele vai ficando melhor ou não, né? Esse caso aqui fica melhor devido a esse grupo que está ligado aqui, ó, certo? Esse agonista beta 2 aqui, tratamento de asma. Então, aqui nesse caso aqui, ó, tá vendo? Esse grupo aqui, ele nesse caso, ele diminui a possibilidade de uma ação de metilação do OH. Porque aqui não tem o OH ligado no aromático, tá vendo? Então, aqui vai, essa posição aqui, ó, para ela metilar, quando está desse jeito, tem um etil aqui, ó, aliás, tem um carbono entre o OH e o aromático, ele, é, ele tem dificuldade de sofrer, então, essa metilação aqui no anel benzênico. Com isso, a molécula fica o quê? Ela torna-se um agonista mais forte, porque não metila. Aqui, ó, tá vendo? Essa molécula está bem substituída agora por aromático, volumoso aqui, tá vendo? Volumoso. Então, cada vez que você vai aumentando o volume, tá? Aumentando o volume aqui, ó, ou aqui, ele vai o que? Tornando-se mais seletivo, ou mais lipofílico, certo? Que é a mesma coisa, está colocando aqui, ó, aqui mudou um pouquinho, colocou, em vez de ser meta para, ficou meta, né? Aí ficou meta, tá vendo? Terbutalina, ele é o meta. E aqui, ó, nesse caso, por estar longe aqui do orto para, então ele o quê? Ele diminui o ponte para virar, para entrar um metil aqui nesse ou nesse, tá? Ele, então, é um broncodilatador mais potente, por quê? Porque ele não demora o metabolismo. Quando metaboliza, ele vira o quê? Um composto menos ativo, ou quase nada, ok?
trouxe vários exemplos, né? Mostra aqui agonista parcial com ação antagonista. Então, aqui nesse caso, você olha aqui, ó, esse composto para esse, substituído aqui 2OH por cloro, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, tirou o OH e colocou outro anel mesento do lado. Então, cada vez que você vai mudando aqui, ó, a variação do anel, isso é a busca por antagonista, por substâncias que não é mais agonista, ele vai bloquear. Então, é um bloqueador, em vez de ser um antagonista, ele é um bloqueador. Você vai substituir, então, aqui o OH por cloro, por aromático, você vai pegando a molécula e melhorando ela, mas para que lado? Vai para, em vez de ativar, ele faz bloquear, certo? Então, aqui aparece uma estrutura que mostra, então, hipoteticamente, tem um grupo aromático aqui, que tem um espaçador, esse X aqui é quantos carbonos que vai aqui, aí aparece o grupo etanoamina, que etanoamina é isso aqui, ó, 1, 2, 3. Aliás, 1, 2, etanoamina, tá vendo? Esse grupo etanoamina permanece, que ele é um grupo farmacofórico, beleza? Então, aqui, ó, esse grupo aromático pode crescer mais, tornando cada vez mais beta-bloqueador. Certo? Propanolol é assim, tá vendo? Propanolol, olha aqui, como é que é o propanolol? Ele tem um grupo ligante aqui, ó. Ao invés de ter aqui carbono, tem oxigênio formando um éter aqui, tá vendo? Então, lembra que tem aqui o etilamino, né? Aqui na ponta, estava ligado o aromático aqui, ó. O que aconteceu? Houve uma quebra, uma oxidação aqui, ó. Formou um éter. Que tornou-se 10 a 20 vezes mais ativo que o propanolol. Certo? Ele é um beta bloqueador, adrenérgico. Devido a que esses grupos vão estar ligados aqui na outra ponta, tá vendo? O propanolol, então, ele é usado para quê? Para hipertensão, né? Então, aí vem aqui uma geralzona, né? Aqui, ó, tem aqui a estrutura, aí eles mostram cada grupo aqui, ó. Então, esse OH forma as ligações de hidrogênio, nitrogênio aqui, ó, esse nitrogênio aqui, ó, ele precisa ser iônico, tá vendo? Para interação, aí entra mais um H aqui, protona aí ele fica N+. Então, ele fica uma estrutura iônica. Geralmente, essa amina aqui tem que ser uma amina secundária, tá, pessoal? O entra ligado com 2 carbonos. Essa ramificação e extensão são desejadas para preencher o bolsão hidrofóbico. Então, esse aqui, ó, é para preencher lá a parte hidrofóbica, né, que não gosta de água. Aqui, ó, envolvido na ligação hidrogênio receptor, lá nos receptores, tá vendo? Ok? A substituição aqui desses 2 carbonos diminui a atividade. Então, você está vendo aqui que ele não está substituído, ó. Tem um carbono com a CH2 e aqui no CH2. Ok? Aí mostra aqui a interação dele com os receptores que estão aqui em volta, ó. Aqui faz, ó, ligação iônica, aqui faz uma ligação fraca, que é uma ligação van der Waals, aqui a ligação de hidrogênio, aqui a ligação de hidrogênio, aqui a ligação de hidrogênio, tá vendo? E aqui a ligação fraca. Nessa estrutura aqui, ó. Agora nessa, que não tem ligação de hidrogênio, tá vendo aqui, ó? Que ela tá virada. Essa molécula é igual a essa, gente, só que uma está virada, uma é R e a outra é S. Nesse caso aqui, ó, quando você ligar, quem faz mais interação? Esse caso aqui, tá vendo? Porque aqui tem uma ligação de hidrogênio, né? Aqui tem uma também na própria molécula, ligação de hidrogênio, não exterior. Aqui tem a ligação iônica. Aqui a ligação de van der Waals, fraca, que não tem ligação de hidrogênio, tá vendo? Então, essa molécula desse jeito, nessa situação, ela é menos interativa do que essa. Aqui fala dos aumentos do substituinte aqui, ó. Esse aqui é menos volumoso do que esse, ó. Então, o aumento do volume do substituinte no átomo de nitrogênio produz compostos com potência relativamente maior, como agonista beta e menos suscetível à recaptação 1 e a mal.
no caso do beta 1, tá, pessoal? E é menos suscetível a mal, que é uma oxidação. Quanto mais esse volume aqui, ó, menos vai oxidar a molécula. Então, um fármaco precisa o quê? Proteger a sua estrutura. E aqui é uma proteção, ó, proteção volumosa. Beleza? O acréscimo de um grupamento alfa-metila aumenta a seletividade para o receptor alfa e torna esse composto resistente a mal, apesar de ser suscetível à recaptação. Então, aqui tal. Um carbono alfa é isso aqui, tá vendo, gente? Colocou metil aqui, ó. Então, quando acontece isso, aumenta o quê? A seletividade, torna mais seletivo o receptor alfa. Então, essa molécula, ela acaba se exclusivando. Não sei se tem esse nome, né? Exclusivo, torna mais exclusivo para alguns tipos de receptores. Devido ao quê? Esse carbono aqui, ó, ligado, esse metil ligado no carbono alfa. Então, aqui mostra algumas moléculas que têm a estrutura relacionada com norepinefrina. Só que ela é bem modificada, né? Tá vendo? Bem, aqui, ó, tem a norepinefrina, aqui a parte volumosa, aqui está a norepinefrina, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui está a norepinefrina, carbono, cadeia cíclica, cadeia muito volumada aqui em volta. Aqui fala o quê? Fala um beta, um bloqueador alfa-adenérgico, alfa, para os alfa, né? Alfa 1, alfa 2. Esse aqui já mostra os medicamentos, né? Aí já, só dando exemplo, tá? Só dando exemplo de medicamentos. Beleza, pessoal? Estamos quase acabando. Aqui tem os beta-adrenérgicos, que é propanolol, nadolol, timolol. Então, tudo são substâncias beta-adrenérgicas, que está substituindo o N, tá vendo? Grupos volumosos aqui, ó, grupos volumosos, volumosos. Tá vendo? Tudo isso torna o quê? Uns bloqueadores beta-adrenérgicos. Também, ó, são vários exemplos aqui que mostram as moléculas que têm tendência ao quê? A antagonizar a molécula, né? Beleza? Então era isso que eu tinha que terminar para vocês. Eu vou fazer mais uma aula, tá, pessoal, de revisão, tá? Logo, logo vocês receberão aí, então, essa aula. Ok? Fiquem com Deus todos.